Bom dia, boa tarde, minha turma querida. Eu espero que vocês estejam muito bem, mas eu quero dizer a vocês também que se vocês estiverem cansados, enfadados, se tiver algum problema na família de vocês, se as coisas não estiverem tão bem assim, vocês lembrem que tem um Deus cuidando de todos nós. Confiem nele e tudo vai ficar bem. Eu estou vindo aqui para iniciar nossas aulas fazendo um pedido para vocês. Por favor, continuem acompanhando as nossas aulas. Nós estamos nos esforçando, o momento também é difícil para nós, é diferente, a gente cansa tanto quanto vocês, mas a gente não pode desistir. A gente tem que continuar estudando, aprendendo, tá bom? E logo tudo isso vai passar e nós vamos retornar para a nossa sala de aula tão querida e que estamos com tanta saudade. Então, por favor, dê sua participação, sua presença para nós, dê esse retorno, nós precisamos de vocês. E eu sei que todos vocês são capazes de continuar no EAD, aprendendo, até o momento do nosso tão sonhado retorno. Tudo bem? Quero dizer também que as aulas dessa semana serão na metodologia em slide, justamente porque eu quero trazer um pouquinho da sala de aula novamente para nós. Então, as nossas aulas em sala, nós utilizávamos muito os slides e eu percebia que era uma metodologia que vocês gostavam, tá bom? Então, eu estou trazendo as aulas em slide com os meus comentários. Espero que vocês gostem, que facilite o aprendizado. Mas vocês sabem também que qualquer dúvida, eu estou à inteira disposição de vocês. Tá? Não somente eu, como toda a equipe do Colégio Adventista da Cidade Nova. Estamos orando por você, pela sua família. E estamos aqui sempre que você precisar, tá bom? Um grande beijo e fiquem com as aulas. Então vamos lá, queridos, para a nossa aula em slide. Vamos entrar agora no nosso livro 2. E com isso nós temos aí no módulo 1 do livro 2 o tema de isomeria. Nós vamos aprender sobre a isomeria. Vamos lá. Bom, como sempre nós começamos com uma pequena história. Então em 1824, o químico alemão Justo von Liebig, ele sintetizou um composto chamado fulminato de prata. E no ano seguinte, em 1825, este carinha aqui, que é o Friedrich Wöhler, que também é alemão, preparou um composto chamado cianato de prata. Os dois observaram que tanto o fulminato de prata quanto o cianato de prata, eles tinham a mesma fórmula molecular, a GCNO. Só que eles possuíam estrutura espacial diferente. E aí foi que começou a surgir, descobriu-se a isomeria. O que é a isomeria? Bom, a palavra isomeria, ela descende justamente aqui do prefixo iso, que significa igual, e do meros, que significa parte. Então, essa palavra aqui, ela significa partes iguais. Ou seja, o que é a isomeria? É quando nós temos um fenômeno onde nós temos a fórmula molecular igual para dois compostos, só que esses compostos, eles possuem uma estrutura diferente. Aqui, por exemplo, nós temos C3H8O. Ou seja, temos essa fórmula molecular para este composto e para este composto. Só que este aqui, é o propan 2-ol e este é o propan 1-ol, ou seja, são diferentes em suas fórmulas estruturais. Logo, a isomeria acontece quando nós temos algo com a fórmula molecular igual, mas estruturas diferentes. A diferença dessas estruturas pode ser de diversas. Portanto, nós temos aqui a isomeria dividida em plana ou estrutural, que é quando acontece através das cadeias, das ligações, das ramificações.
daquelas cadeias que a gente escreve normalmente no nosso caderno e que a gente estudou bastante lá na parte de funções e nomenclatura. E nós temos a isomeria espacial. A isomeria espacial, ela é em relação à estrutura no espaço tridimensional, tá bom? E aí, ainda nessa divisão aqui de isomeria plana, nós temos isomeria de função, isomeria de cadeia, de posição, a metameria e a tautomeria. E aqui na isomeria espacial nós temos duas, a geométrica cis e trans e a isomeria ótica. Nesta primeira aula nós vamos estudar essas aqui, ó, a isomeria plana, que é dividida nesses casos. Vamos lá. Bom, a isomeria plana ocorre quando a diferença entre os isômeros pode ser explicada observando-se apenas as fórmulas estruturais planas. Essas fórmulas estruturais planas, queridos, são aquelas que nós estamos acostumados a ver. A nossa cadeinha carbônica escrita, ó, cadeia ramificada, cadeia normal, ou seja, a gente vai olhar para a cadeia de forma normal, né? E vai entender a diferença dela, tá? E o primeiro tipo de isomeria plana que nós vamos estudar é a isomeria de cadeia. Como o nome já diz, né? Nós vamos perceber que a diferença está na cadeia carbônica, tá? Então, é o fenômeno onde compostos de mesma fórmula molecular, pertencente à mesma função, diferem no tipo de cadeia carbônica. Então, aqui, ó, olha aqui o exemplo, eu tenho C4H10, ou seja, eu tenho a mesma fórmula molecular. Mas neste composto aqui, ó, eu tenho uma cadeia ramificada, né? Que é o metilpropano. E neste composto aqui, ó, eu tenho uma cadeia normal, não é ramificada, que é o butano. Ou seja, eu tenho duas estruturas que se diferem em sua cadeia carbônica, mas que possuem a mesma fórmula molecular. Tudo bem? O próximo tipo é a isomeria de posição, que é o fenômeno onde dois ou mais compostos de mesma fórmula molecular, pertencentes à mesma função, se diferem pela posição de radicais ou da insaturação. Meus amores, insaturação é a ligação dupla. Então, vamos ver aqui esses dois casos. Primeiro, a diferença da posição da ligação dupla. Olha aqui, ó, tenho a mesma fórmula molecular para os dois compostos, que é C4H8. Só que neste aqui, ó, a minha ligação dupla, ela está no meu carbono número 1. E neste daqui, ó, a minha ligação dupla está no carbono número 2. Então, quem seria esse daqui, né? Seria o but1-eno. E este aqui seria o but2-eno. Tudo bem? Dois compostos de estrutura diferente por sua posição da ligação dupla. E este aqui, olha só, a posição do grupo funcional é que está mudando. Então, eu tenho aqui a mesma fórmula molecular, C3H8O. Só que neste composto aqui, ó, a minha função aqui que determina a função álcool está no carbono 1. E neste aqui, ó, a minha função que determina o álcool está no carbono 2. Portanto, aqui eu tenho o propanol 1 e o propanol 2, ou 1 propanol e 2 propanol. Diferentes em posição de função, iguais em molécula, em estrutura molecular. O próximo é chamado isomeria de compensação ou metameria. É a isomeria que ocorre quando os isômeros diferem pela posição de um heteroátomo na cadeia carbônica. Ou seja, queridos, esta daqui, a metameria, a gente tem que lembrar do heteroátomo. Olha só, aqui nós temos C4H10O, a mesma estrutura molecular. Mas este daqui, ó, tem o heteroátomo entre estes dois carbonos aqui, ó, que a gente pode falar assim que é o carbono 2,
né? E o carbono 2 aqui também, se a gente contar assim ao contrário, que é o etoxietano. E aqui, ó, eu tenho uma no carbono 1 e outra no carbono 3, que é o metoxipropano. Duas estruturas diferindo na posição do seu heteroátomo, que formam, então, a metameria. O próximo é a isomeria de função. A isomeria de função acontece que o quê? A estrutura molecular é a mesma, porém, os compostos formados têm funções diferentes. E aí a gente tem vários casos. Como, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um álcool e um éter sendo formado a partir desse C2H6O. Olha só. Aqui, ó, eu tenho um OH, representando aqui que é o etanol, que é uma função álcool. E aqui eu tenho, ó, um heteroátomo aqui, representando um metoximetano, ou seja, um éster, tá bom? Aliás, um éter. Falei errado. Ou seja, aqui um álcool e aqui um éter, ambos com a mesma fórmula estrutural, tudo bem? Agora, nós vamos ter a mesma fórmula estrutural, C3H6O, porém, agora nós vamos ter aqui, ó, um propanal e aqui nós vamos ter uma propanona. Então, este aqui é o aldeído e este aqui é uma cetona. Ambos são estruturas diferentes por sua função, mas possuem o que? A mesma fórmula estrutural. Então, uma isomeria de função. Agora sim é um éster, ó, um ácido carboxílico e um éster. Olha só, C3H6O2, aqui formando o ácido carboxílico, ácido propanoico, e aqui formando o éster etanoato de metila, ambos diferentes, com a mesma fórmula molecular, então uma isomeria de função. E agora nós vamos ver a tautomeria ou isomeria dinâmica. Como é que acontecem esses casos? Esse aqui é o casinho mais difícil que tem, porque a gente vai ter que olhar a posição do hidrogênio modificando, tudo bem? Então, é o caso particular de isomeria funcional, onde dois isômeros ficam em equilíbrio dinâmico. Meus amores, o que seria esse equilíbrio dinâmico? É quando ocorre a migração do átomo de hidrogênio, fica ocorrendo essa migração, ó. Está nesse ponto e vai para esse ponto. Vamos olhar aqui essa migração do hidrogênio rapidinho. Olha só, digamos que quebra essa minha ligação dupla aqui, ó. Essa minha ligação dupla, ela desaparece. E essa minha ligação dupla agora, ela vai para cá, ó, para o oxigênio. Então, esta ligação dupla aqui veio para cá para o oxigênio. Como o meu oxigênio ele vai estar fazendo três ligações, né? E o oxigênio ele só tem que fazer duas, né? E vai estar fazendo três, uma dupla e uma com hidrogênio. O hidrogênio precisa sair para poder esse oxigênio aqui voltar a se estabilizar. Então, o hidrogênio sai. Quando o hidrogênio sai, onde é que o hidrogênio entra? Aqui nesse carbono. Porque vocês concordam comigo que quando a dupla saiu, este carbono aqui, ó, ficou faltando uma ligação para ele. E aí o hidrogênio vem para cá. Então, observa o que acontece. Essa ligação dupla vai para cá, ó. Esse hidrogênio sai e entra aqui, ó. Isso acontece, pessoal, em uma reação de retorno, por isso que a gente chama de um equilíbrio dinâmico. Então, quando acontece isso, eu tenho uma tautomeria ou isomeria dinâmica. Olha aqui mais um exemplo, ó. Eu tenho um enol e uma acetona, os dois em equilíbrio dinâmico, ou seja, acontecendo essas transformações a todo momento. Tá aqui minha dupla ligação, a minha dupla ela vai ser quebrada e ela vem aqui para o oxigênio. Meu oxigênio ele vai ficar fazendo mais ligações, então meu hidrogênio vai precisar sair. E olha só, minha dupla ficou aqui. Quando meu hidrogênio sai, ele vai para onde? Ele vai para o carbono que ficou deficiente, que no caso é este aqui. Então, aqui eu também tenho uma tautomeria ou isomeria dinâmica. Queridos, essa primeira parte consiste somente nisso.
Nós vamos agora para a aula 2, onde vai ter a segunda parte sobre a isomeria espacial, tá bom? Aguardo vocês lá.